programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Somos bombardeados por propagandas do governo do estado falando das altas notas do IDEB das escolas estaduais. Afinal de contas, o que é IDEB? O governo está certo ao fazer tantas peças publicitárias? Para conversar sobre isso, nós convidamos a professora Flávia Xavier, um prazer recebê-la. Flávia é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e do Núcleo de Pesquisa sobre Desigualdades Educacionais. É um prazer recebê-la, Flávia. O prazer é todo meu, eu agradeço essa oportunidade. E o IDEB, ele é um indicador importante que é para a medida da qualidade da educação básica brasileira. Esse indicador, ele foi pensado e implementado a partir de 2007 com dados que pudessem traduzir um pouco sobre o desempenho escolar dos alunos em matemática e em leitura e as taxas de aprovação desses alunos. O IDEB ele é um indicador sintético, portanto, ele resume essas duas medidas, que é de desempenho e de aprovação. Entretanto, ele apresenta alguns limites. Esses limites residem na própria forma de cálculo desse indicador, que é importante a gente pensar um pouco e fazer uma análise mais crítica a respeito dele. E o Estado trabalha com essa ideia de nota, né, Flávia? E dá à população uma ideia, então, de que a nota, o número, quer dizer que nós estamos bem. E explica pra gente essas desigualdades, é assim mesmo? Essa nota se traduz na qualidade? Bem, então a gente tem que primeiro pensar que o IDEB é um produto, ele é uma multiplicação de dois outros indicadores. O primeiro deles, que é o indicador de desempenho, ele é a nota do aluno na Prova Brasil, que é uma prova aplicada a todas as escolas públicas, aos alunos de todas as escolas públicas de ensino fundamental no Brasil. Esses alunos fazem testes padronizados de matemática e testes padronizados de leitura. Essas notas, a partir dessas notas é feito, portanto, para a composição do IDEB, uma média dessas notas de matemática e de leitura. Essa média é multiplicada pela taxa de aprovação em cada escola, né, no fim de cada segmento. Essa multiplicação, o produto dessa multiplicação vai ser um indicador que a gente chama, portanto, de IDEB. O grande problema é o seguinte: quando nós padronizamos, tiramos uma média do desempenho da nota de matemática e da nota de leitura, nós estamos supondo que os alunos têm desempenho muito parecidos nessas duas áreas, e isso não é verdade. Como as escalas são diferentes, portanto, a gente supõe, o IDEB acaba tomando como suposição que os alunos brasileiros vão melhor em matemática do que em português, em leitura, e isso não é verdade. Né? Justamente o que a gente vê é o contrário. Em segundo lugar, um outro complicador nessa história toda é justamente o fato da gente trabalhar com médias. Né? Se a gente está trabalhando com a média de uma escola, a gente está dizendo que os alunos daquela escola, eles são plenamente traduzidos ou descritos pelaquela média. Só que na concepção que o próprio IDEB foi criado e que outras medidas em avaliação têm sido pensadas, é que a gente não pode tomar simplesmente a descrição da escola por aquele seu aluno típico. Isso causa distorções. Isso quer dizer que se a gente estiver preocupado com o direito à educação, que é um direito subjetivo, a gente tem que observar o cumprimento desse direito para todos os alunos, e não para a média desses alunos. Então, esse é um primeiro ponto bastante importante e que se deve observar. Uma segunda questão, e que você me perguntou, a respeito desse uso do exemplo de uma nota escolar, por exemplo, de 0 a 10, e isso seria, portanto, a escala dessa variação do IDEB. Isso é complicado. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma escola, para ter um desempenho igual a 10, todos os seus alunos deveriam
ter tirado total nas provas de leitura e nas provas de matemática, todos os seus alunos. E para tirar uma nota 0, também todos os seus alunos igualmente deveriam ter tirado 0 em leitura e 0 em matemática. Isso empiricamente é muito improvável acontecer. Então, quer dizer que essa escala de 0 a 10 do IDEB é uma escala não observável empiricamente, com uma probabilidade muito pequena de acontecer. Tá certo? Então, quando a gente diz que um IDEB 4, um IDEB 5, na verdade, a gente, numa ideia de nota escolar, a gente diria que essa nota é muito mediana, tem inclusive uma nota não muito boa, né? Mas para o IDEB essa nota, na verdade, é muito boa, dado que a boa parte das notas que as escolas apresentam estão entre 2 pontos e 8 pontos. Então, não é uma boa comparação que a mídia acaba sempre usando, essa comparação da nota do IDEB com uma nota escolar, de boletim escolar. Flávia, você tocou num ponto que chama atenção, né? O IDEB, então, é a questão da prova, é associado à aprovação. Então, um sistema que impõe a aprovação automática, ou que limita a condição do professor de uma avaliação do processo de ensino-aprendizagem e, portanto, da retenção daquele aluno. Se o sistema inibe isso, ele influencia no resultado do IDEB de alguma forma, ou seja, quanto mais o professor perde a autonomia em relação à avaliação daquele aluno, da aprovação ou da retenção, ou da progressão continuada, se ele perde essa autonomia, o sistema está interferindo nessa média. Estou correta nesse raciocínio? Sim, dado então que o IDEB é essa composição, essa multiplicação de 2 outros indicadores, ele vai ser afetado por mudanças em um desses indicadores. Então, quanto maior a taxa de aprovação numa escola, maior o IDEB daquela escola. Quanto maior a média de desempenho dos alunos daquela escola, também maior o IDEB. Então, o IDEB ele vai aumentar de acordo com o aumento desses 2 indicadores. Para a gente pensar nisso, é importante a gente imaginar que pode ser que uma escolas diferentes possam ter a mesma nota do IDEB, mas elas podem ter variações em relação às suas taxas de aprovação. Quer dizer que uma escola que aprova menos, ela tem que ter um desempenho melhor para atingir o mesmo IDEB que outra escola que aprova mais atinge, né? Então, essas variações elas vão acontecer. Essa ideia de se trabalhar com compensações, isso é muito complicado, porque, na verdade, a gente poderia compensar um desempenho pior com uma aprovação mais alta, né? Essa é uma outra compensação que esse indicador faz, além da outra questão que eu já mencionei anteriormente, que uma escola ela poderia sistematicamente investir nos seus alunos melhores para elevar a nota média daquela escola. Esse é um outro problema. Quando a gente toma a média desse indicador, a gente pode não estar analisando com cuidado as diferenças que ocorrem dentro das escolas, que é o que a gente tem feito muito hoje na universidade, que é pesquisar justamente as questões relacionadas às desigualdades intraescolares, porque a gente pode ter alunos frequentando as escolas, estão presentes na escola, mas eles não estão aprendendo. E não é um aluno, não é um grupo, não são grupos aleatoriamente que não aprendem, são grupos socialmente definidos que não aprendem. Então, são grupos, são os negros, os alunos com menor nível socioeconômico, então são aqueles grupos já em desvantagem social que a gente percebe que recorrentemente estão em desvantagens escolares também. Flávia, uma questão que eu acho que a população também não sabe, que os alunos não são obrigados a fazerem a prova. Não é necessário 100% de frequência no dia da prova. Explica isso pra gente. Para calcular o IDEB, o INEP toma o seguinte princípio: pelo menos 50% dos alunos têm que estar presentes no dia da prova. Dada essa condição, ele calcula o IDEB para essas escolas. Se uma escola tem uma presença muito baixa naquele dia da prova, não é calculado o IDEB. Mas se 50% dos alunos
Se estiverem presentes, sim. Sim. Continuamos a conversa com a professora Flávia no nosso próximo programa.